Fala aí, pessoal, beleza? Mais um podcast Mundo 4.0 aqui com vocês. E hoje a gente vai trazer um assunto que realmente vem ajudar bastante nessa época de crise, né? Nessa época de tecnologia, nessa época de Mundo 4.0, que é os desafios para conseguir um bom emprego. E hoje temos uma convidada muito, muito especial, com muita experiência, e com certeza vai trazer muitas dicas importantes para que a gente possa aplicar aí na nossa carreira, aplicar na nossa transição de carreira. Beleza, pessoal? Vem comigo depois da vinheta! Começa agora o inovador, o revolucionário, o tecnológico, podcast Mundo 4.0. Beleza, pessoal? Estamos aqui hoje com a Francine, né? Para os íntimos, Fran. A Fran, que é uma pessoa que é de recrutamento e seleção, da área de RH, tem bastante experiência assim, com a parte de entrevistas, com a parte de currículos, o que é preciso para estar atualizado, para estar nesse mundo tecnológico. E hoje eu trouxe ela especial. Já agradeço desde já, Franci, convite que você topou aí, para a gente ajudar essas pessoas, né, que precisam, que tendem a sonhar com uma carreira nova. Isso é muito importante. Mas vamos lá, Fran, fala mais um pouco sobre quem é a Fran para a gente aí, quem é a Francine para a gente. Olá, pessoal. Olá, Wagner, tudo bem? Bom, eu que agradeço primeiramente o convite por estar aqui conversando com você sobre esse assunto muito interessante. Acredito que esse podcast depois vai ter vários assuntos que a gente pode depois marcar para fazer de novo, outros tópicos. O assunto é muito interessante, tem muito tópico legal para a gente falar. Bom, quem é a Francine? A Francine, ou Fran, né, como vocês podem me chamar também. Eu tenho 19 anos de experiência na área de recursos humanos, atuando em algumas empresas multinacionais, como o ramo automotivo, equipamentos industriais, serviços, o ramo alimentício. Eu sou formada em administração de empresas, ciências contábeis e tenho o MBA em gestão estratégica de pessoas. E hoje eu já estou com 19 anos aí atuando no mercado, né? E atuo no RH como generalista como um todo, tenho bastante experiência mesmo, como o Wagner falou, na área de recrutamento e seleção, as dicas do currículo. Então, vamos fazer o melhor aqui para poder ajudar a todos vocês que estão nos ouvindo. Beleza, Fran, ótimo, com certeza, acho que o pessoal vai gostar bastante aí. E a gente já pode começar, né, que no mundo que vivemos, né, a gente sabe que hoje é muito difícil arrumar um emprego na área que atuamos, né? Geralmente a pessoa se forma na faculdade, ela entra na faculdade já com aquele sonho de querer almejar, poxa, eu vou me formar, eu vou me dar bem, e a gente sabe que a vida real nem sempre é isso, né? E na sua opinião, Fran, por que você acha que isso acontece? Por que você acha que às vezes as pessoas estudam tanto? Eu tenho vários amigos, né, que saíram da faculdade e hoje totalmente desfocados da carreira, né? Por que você acha que isso acontece? Por que você acha que está cada dia mais difícil se conquistar esse emprego dos sonhos que o povo fala, né? Sim, é que cada dia mais a competitividade está mais acirrada, né? E nesse momento que a gente está vivendo ainda de pandemia, ou vamos dizer assim, um pouco agora pós-pandemia, né? Muitas empresas demitiram os seus funcionários para reduzir os custos, né? Ou as atividades pararam. E agora estão voltando a se recuperar, a fazer novas contratações. Então, o que eu estou vendo bastante, escutando de notícias, é que os bons funcionários estão voltando para as empresas, o governo liberou essa recontratação, né, de ex-funcionários, e aqueles que estão aí buscando vaga, que são os novos funcionários para essas empresas, né, então a oferta de mão de obra está muito grande. Então, fica difícil essa competição, né, por uma vaga. Então, hoje, às vezes, é uma vaga
Você vê lá as candidaturas, tem 400, 500, 1.000 pessoas para cada vaga. Então, você como candidato, você tem que mostrar seu diferencial, né, e se destacar no meio dessa multidão. Então, está difícil pela essa grande oferta que a gente está vivendo no momento de mão de obra, mas você tem que estar preparado para se destacar, né, diante dessa multidão, vamos dizer assim. Então, não deixar de lado aí, o seu objetivo, está sempre focado, mas pensar naquilo que você pode ter de diferencial para se destacar. Com certeza, eu também concordo com isso. Eu acho que hoje em dia foi-se o tempo, né, que hoje eu tenho segundo colegial, né, eu tenho segundo grau, na verdade, falava-se muito segundo grau, né? Eu sou bom. Poxa, eu tenho faculdade, Hoje em dia, o mínimo é uma faculdade. A gente começa a ver que se você quer almejar um cargo melhor, o mínimo é uma faculdade. Então, a faculdade, tem 200 candidatos que têm faculdade. O que é o seu diferencial? Isso é muito importante e você tem que pôr na sua mente. Você tem que trazer para você qual que é o seu diferencial. Né? O que eu me destaco na multidão? Né? Porque hoje existem muitos mentores, né, que dizem que precisamos perseguir os nossos sonhos. Né? E eu acho muito válida essa colocação. Né? Porém, eu acredito que primeiro você tem que ter uma clareza. Aonde você quer chegar? Né? Que muita gente... eu faço administração, mas o que você quer ser? Eu não sei. O que você está fazendo? Engenharia. Vai ser engenheiro o quê? Mecânico, civil? Eu não sei ainda. Gente, clareza. Né? Se você descobrir no meio que você não era aquilo que você queria fazer, ótimo, faz parte, tá tudo bem. Né? Mas, poxa, tem uma clareza de onde você quer chegar e principalmente como você tem que chegar lá, né? Então, qual a sua opinião sobre esse assunto, Fran? Da pessoa, ela tem que fazer algo mais focado, né? Tem que ter um foco, né, para ter uma carreira legal aí, né? Qual a sua opinião sobre isso? Sim, eu concordo com você plenamente. E primeiro a gente tem que ter a clareza daquilo que nós queremos, né? E depois que você tem essa clareza, você tem que traçar os passos que são necessários para você conseguir esse seu objetivo, né? E, assim, a gente tem que fazer uma reflexão, ter um autoconhecimento daquilo que a gente quer chegar, da onde, né? Então, eu te convido para fazer, assim, uma reflexão. Por exemplo, você sabe qual que é o seu propósito de vida, tanto no pessoal como no profissional? O que você gostaria de ser, né? De ser, de fazer, de ter? Então, essas perguntas são muito importantes para você ter o seu autoconhecimento. Então, o autoconhecimento o que é? É reconhecer suas habilidades, né? Seus pontos fortes, seus pontos fracos. Traçar, por exemplo, tem um ponto forte, ótimo, continue sempre, mas eu tenho aquele ponto fraco que eu ainda, agora, com essa autorreflexão, consegui identificar qual que é o meu ponto fraco. Então, o que eu vou fazer para melhorar esse ponto fraco? O que eu preciso, seja ele uma habilidade técnica ou alguma habilidade comportamental, né? Então, você precisa estar ciente de tudo sobre você, porque não adianta daí você chegar num processo seletivo sem ter esse autoconhecimento, porque o recrutador vai chegar lá e vai fazer uma pergunta, a pergunta clássica, vamos dizer assim, né? O que você tem de ponto forte? O que você tem para agregar para a nossa empresa? Não sei. Não pensei sobre isso ainda, né? Isso é então, essa daí é uma pergunta clássica que se faz ainda hoje nos processos seletivos. Não assim para saber mesmo, o recrutador quer saber se as pessoas têm esse autoconhecimento, para ver se ela tem a consciência daquilo que ela é forte, daquilo que ela não é. E, por exemplo, a empresa ela pode, olha, o ponto fraco dessa pessoa aqui é X. Então, vamos desenvolver esse X dessa pessoa. Nossa, ele tem um ponto forte super bacana nesse quesito aqui. Então, vamos, como que fala? Colocar ele para fazer a gestão de alguma coisa, orientar uma pessoa. Então, vamos, entre aspas, explorar esse ponto forte da pessoa, né? E uma coisa também muito importante saber quais são os seus valores, né? Então, hoje, muita gente para pensar e ter assim, né? Quais são os meus valores?
que eu quero de propósito de vida, quais são os meus valores. Por exemplo, eu prezo muito pela honestidade, pelo respeito, pela lealdade, dignidade, aí eu prezo muito pela liberdade. Então, a gente precisa saber também quais são esses valores e junto com essa, vamos dizer assim, reflexão de propósito de vida, do autoconhecimento e quais são seus valores, fazer essa reflexão para que você esteja preparado também para as entrevistas, para responder para o recrutador, não só para você ter clareza, né? Eu acho que o mais importante é para você ter clareza do seu objetivo, da onde você quer chegar, e estar preparado também para uma pergunta dessas na hora do recrutamento e seleção. Como eu disse, muitas pessoas não sabem o seu propósito, não sabem quais são os seus valores, e a hora que ela vai fazer uma entrevista, o recrutador já fica, poxa, se a pessoa não sabe nem isso, né, o que ela pode agregar para a minha empresa? Então, já é um ponto para se pensar, e vamos dizer assim, que na hora do fator de recrutamento e seleção, já é um ponto negativo. Com certeza. Eu acho que valores é um negócio que é complicado, porque hoje, infelizmente, existem pessoas que elas pensam no dinheiro, né? Quanto que eu vou ganhar de salário? Você vai ganhar 10 mil de salário. Nossa, 10 mil é um bom salário. Só que é o seguinte, é uma empresa que você vai ter que fazer alguns atos ilícitos, você vai ter que esquecer a sua honestidade, aí você vai ter que aguentar ignorância, você vai ter que aguentar falta de respeito. Isso vem de encontro aos meus valores? Eu estou pensando só no dinheiro. A tendência de ser frustrada nessa experiência, nossa, é muito, muito grande, né? Porque hoje sabemos, né, ou achamos, quando achamos que sabemos onde queremos trabalhar, é muito importante também a gente ter uma pesquisa de mercado, ou seja, as tendências, as demandas. E é preciso entender afinco a área de atuação que você vai escolher, né? Por quê? Porque se você estudou, se você tem aonde você quer chegar, você escolheu uma área, mas é que nem você falou, beleza, Wagner, eu vou te contratar porque você é engenheiro. O que você pode contribuir para a minha empresa? Olha, eu posso calcular, eu posso desenhar em 3D, eu sou engenheiro, cara, eu posso contribuir com... começa. Se pipocar, né? E porque a gente tem que entender a área que a gente atua, né? E quanto mais a gente entende da área, maiores são as chances de contratação, maior é aquele diferencial que a gente falou lá no início, né? Na sua opinião, Fran, você acha que você fazer essa pesquisa, você fazer esse desenvolvimento da área, né? Você escolher a área e se aprofundar na área, é importante? Com certeza, esse pensamento é correto a ser seguido, né? Então, a gente tem que estar em constante aprendizado, e aprendizado sobre a área escolhida é importantíssimo, né? Como a gente falou no início, antigamente o conhecimento era considerado fixo, hoje não. O que eu aprendi na faculdade há 20 anos atrás, hoje já mudou tudo. Então, a tecnologia, a informação, tudo que a gente vê hoje não é a mesma coisa de 20 anos atrás. Então, é a partir da sua formatura que começa o seu processo de educação contínua. Então, hoje mudou aonde nós buscamos o conhecimento, a gente tem que ter uma atitude nova e mentalidade de desenvolvimento contínuo. E, por falar nisso, você já ouviu falar sobre lifelong learning? Não. Esse é um conceito que eu não sabia. Esse lifelong learning, em inglês é chique. Vamos lá, explica pra gente aí. Lifelong learning. É um conceito que é utilizado, que você tem que aprender a vida toda. Resumindo, né, assim, numa frase, nunca é cedo ou tarde demais para aprender. Então, a gente tem que estar em constante aprendizado. Então, como falamos, o que eu aprendi lá há 20 anos atrás na faculdade, hoje já não se aplica. Então, a gente tem que estar aí em constante aprendizado, principalmente com a área de tecnologia. É uma área assim que hoje a gente está em 2020. A gente, na verdade, com essa pandemia, também antecipou um pouco o que se era esperado
para o futuro. Então, a parte de tecnologia, por exemplo, o home office, essas tecnologias para fazer as reuniões online, um monte de metodologia que é utilizada, ferramentas da tecnologia, isso daí as empresas esperavam daqui 10 anos. E a gente teve que começar a fazer, né? Em 6, 7 meses aí, as empresas tiveram que se adaptar. Então, todo mundo teve que buscar ferramentas, principalmente de tecnologia, para poder continuar trabalhando, para tentar, vamos dizer assim, se destacar no trabalho, né, tendo essas ferramentas, podendo atender o que a empresa espera. Então, é importante a gente estar sempre em aprendizado pela vida, o lifelong learning, né? E quanto mais preparado você estiver, maiores as chances de você ser contratado pela empresa que você tem interesse, as empresas correrem atrás de você. Então, a gente não pode ficar estagnado esperando o emprego cair do céu. Então, tem que seguir, né, esse constante aprendizado, né? Vamos se deixar a preguiça de lado, a procrastinação, os maus pensamentos. Também uma coisa muito importante é deixar de lado o sentimento das pessoas, o que as pessoas vão dizer sobre você. Isso é muito importante. Então, que você esteja focado em não pensar nas críticas externas, que a gente ouve muito hoje, né? Hoje é muito fácil criticar. Então, a gente tem que estar sempre preparado e, como dissemos lá no início, o autoconhecimento faz toda a diferença para que a gente possa estar preparado nesse momento que você for estar buscando uma nova oportunidade, seja ela que você esteja desempregado agora, ou que você queira fazer uma transição de carreira, ou que você queira mudar de emprego, porque hoje está no emprego que você não gosta. Então, tudo isso daí é muito importante, constante aprendizado em nossas vidas. Certeza. E desenvolvermos as nossas habilidades, esse termo que você usou, o emprego cair do céu. E muitas vezes as pessoas culpam Deus, né? Fala, poxa Deus, você não me ajuda. Mas você está fazendo algo para ser ajudado, né? Independente de religião, Deus é Deus. Vamos falar universo, né? Tem pessoas que acreditam no universo, forças maiores. Enfim, tem gente que só reclama. Eu não consigo um emprego bom. Mas você procurou um emprego bom? Ou você trocou pelo salário? Ou você trocou por... né? Então, fica esperando o emprego cair do céu, fica ali surrando o seu conhecimento numa empresa, às vezes, que não te dá valor, mas não procura mais nada, está acomodado, né? Às vezes uma pessoa até preparada, mas o comodismo, né, deixa atrasado aí, né? Por quê? Porque é importante nós desenvolvermos as nossas habilidades, mesmo se a gente estiver no emprego dos sonhos. Poxa, chegou o seu emprego dos sonhos, é na sua área, tá bacana. Poxa, faça o máximo para você não sair dele. Como é que você faz o máximo? Você nunca pode parar de se desenvolver. Se é a sua área de conhecimento, aprimore sempre. Se for um universo novo, não perca tempo, corra atrás. Livros, palestras, workshops, cursos. Busque potencializar as suas partes fortes e melhorar o que ainda não está bom. É o que a Fran falou lá atrás. Essa autoanálise é muito importante. Eu digo que por mais perfeito que seja o processo, sempre existe algo para melhorar. Na sua opinião como RH e recrutadora, Fran, você acredita que a maioria das pessoas que encontram a oportunidade dos sonhos fica estagnado em busca de novos conhecimentos e aprendizados? Você já encontrou alguém assim? Poxa, cheguei no meu patamar. Pronto, aqui agora, tô nadando na onda calma, né? Não procura novos desafios, por quê? Porque para ele chegou no topo. E muitas vezes o topo é só o início, né? Você já topou com pessoas assim, né? O que você acha disso aí? Sim, muitas pessoas, muitas e muitas. Como eu falei, nesse longo dos 19 anos que eu tenho de experiência aí no RH, já vi muita figurinha assim. E muitos ficam esperando a empresa desenvolver um plano de carreira. Então, fica a dica aqui para todo mundo. Não deixe seu plano de carreira nas mãos de uma empresa. Você deve atuar como protagonista da sua carreira. A responsabilidade é sua. Então, esperar que a empresa venha investir em cursos, palestras, workshops, que você pode
participar, que eles paguem, ou que, nossa, estou esperando aqui, eu preciso, por exemplo, melhorar meu Excel. Mas eu vou usar aqui na empresa, então eu vou esperar a empresa pagar para meu curso. Não pode ter essa mentalidade hoje mais, né? Então, hoje a gente tem tanta opção de cursos online, gratuitos na internet. Muitas empresas, devido à pandemia, essas empresas que promovem os cursos, abriram o conteúdo de graça na internet. Então, hoje que eu vejo assim, que eu fico até, muito chateada e falo, nossa, o que eu posso fazer para mudar essa mentalidade? É de ver os jovens que só usam as redes sociais, usam a internet, na verdade, para buscar as coisas em redes sociais, ficar postando, não procuram melhorar seu currículo com um curso. Às vezes, acabaram de fazer a formação, como falamos na faculdade, e não fizeram um curso de especialização na área que querem seguir, né? Então, fica muito complicado, né, você dar essa primeira oportunidade. Você vê ali que a pessoa, terminei ali a minha faculdade, beleza, né? Agora já cumpri minha missão. Não é assim que funciona mais. Então, você tem que estar sempre procurando ali se qualificar cada vez mais, né? E hoje, como eu disse, só vejo redes sociais, os jovens aí participando, atuando, né? E buscar um curso que possa estar ajudando no novo aprendizado, numa reciclagem, é muito difícil. Então, fica a dica aqui para todo mundo hoje que está desempregado ou que está empregado. A internet está aí, busquem os cursos que estão aí gratuitos, com excelente conteúdo. Eu mesma fiz vários cursos, aproveitei esse período de pandemia, fiz muito curso com excelente conteúdo, tudo gratuito na internet. E muitos que têm certificado também, porque as pessoas também falam, mas tem certificado? Não tem. Então não vou fazer, não é válido. Então é outra coisa também, né? Todo curso é válido, independente se você tem certificado ou não. É aprendizado, gente. Aprendizado é uma coisa assim que não vai constar ali só no papel. Aprendizado é que você, né, tá no seu cérebro, que você vai aplicar no seu dia a dia ali. Então, isso também ajuda no processo seletivo, por exemplo, quem está desempregado. A recrutadora vai olhar seu currículo ali e vai ver, nossa, você fez curso XYZ agora nesses meses, né? Então, isso também mostra que você é uma pessoa de atitude, que você não ficou ali só parado, estagnado, né? Procrastinando a sua carreira, né? Então, você foi buscar conteúdo, você foi buscar algo a mais. Então, é importante fazer esses cursos, aproveitar essa oportunidade. E eu deixo uma dica aqui também para as pessoas, para deixar a preguiça de lado, a procrastinação, né? Então, você que está com tempo livre hoje, está desempregado, às vezes a gente fica muito cômodo na casa, né? Então, deixa ali a agenda livre, o dia livre. Então, eu sugiro para você criar uma agenda, ou você faz uma agenda para você mesmo. Você pega um papel sulfite, ou usa um quadro branco, alguma coisa que você possa estar anotando, e já faz a sua agenda da semana ali. Porque isso vai te motivar a correr atrás das coisas. Exemplo, segunda-feira, 8 horas da manhã eu vou fazer uma caminhada, 10 horas eu vou parar ali no computador e vou pesquisar as vagas da internet, vou focar ali, né, na busca de novas oportunidades. Por exemplo, 14 horas eu vou fazer um curso online, às 18 horas eu vou assistir uma live sobre um assunto interessante. Então, hoje tem muita também live que os profissionais aí estão fazendo no Instagram, no YouTube. Então, aproveitar esse momento, se você viu que é um tema interessante para a sua área, vai lá e faz a live também, ou ouça a live. Não vai ter certificado. Não vai ter certificado, mas é aprendizado, gente. Então, aprendizado é aprendizado. E fazendo, como eu falei, assim, uma agenda, criando uma rotina, fica mais fácil você sair desse estado de preguiça e procrastinação. Então, eu recomendo fazer uma agendinha aí para você estar seguindo. Vai lá, viu o curso horário X, já marca. É bastante importante, que você vai criar como eu falei, uma rotina. Seu cérebro vai estar acostumando com aquilo lá, nossa, aquele horário eu vou fazer isso. Então, manter o foco aí no objetivo que você quer. Então, criar uma agenda é bem interessante. Pode ser no celular, como eu falei, mas importante assim, que seja alguma coisa, por exemplo, colocou no celular, coloca para despertar, ou se for numa folha sulfite, deixa num lugar bem visível para você. Às vezes você vai estar lá na televisão e falar,
nossa, tem horário X aqui que eu tenho que fazer um curso, tem horário X para fazer a live. Então, é importante criar essa rotina. Com certeza, com certeza. E procrastinação é o mal do mundo hoje, né? Que as pessoas sempre, eu faço amanhã, estou desempregado mesmo, não estou fazendo nada, né? Eu faço amanhã, eu faço depois. Eu vou procurar um emprego melhor depois, né? E esse lance da agenda é sensacional. É sensacional, porque existem pessoas que só funcionam mediante compromissos agendados, né? Ou seja, use o seu celular, né? O seu celular tem um calendário lá que você consegue colocar um monte de coisas nele, traçar essas tarefas. Isso chama-se foco, pessoal. Pelo amor de Deus, se você tem foco de sair do estado que você está, você precisa ter atitudes e hábitos, né? Aquele livro O Poder do Hábito é muito bom quanto a isso, né? Eu li ele, é sensacional, porque ele fala justamente de você criar rotinas na sua vida. O seu cérebro tem que ser doutrinado, né? A PNL, né? Ela já fala disso, né? De você doutrinar o seu cérebro, tem que ser ensinado, né? Porque não basta ter habilidade, né? É preciso você desenvolver um negócio que a gente chama de chá, né? Vamos tomar um chá, Fran, né? Olha, chá, todo mundo, chazinho, gostoso, né? Chá não tem nada a ver com chá, já que você estava pensando isso, né? Conhecimento, habilidade e atitude, né? A Fran vai falar bastante legal sobre isso, mas o que acontece? Fran, você já se deparou com algum funcionário ou candidato que só tinha ou conhecimento, ou habilidade, ou atitude? Sim, muitos e muitos. E acho que a grande maioria deles é a parte de atitude que não estava desenvolvida. Então, vamos falar um pouquinho do chá, né? O que é o chá? Então, o C é de conhecimento, né? Então, o que é o conhecimento? Conhecimento é você dominar um assunto, né? De uma determinada área, e tudo que você aprende ao longo da vida, seja através da leitura, do curso, treinamentos, formação, é o saber adquirido, então conhecimento. Habilidade é quando você coloca em prática tudo aquilo que você sabe, ou seja, o seu conhecimento. É saber e poder fazer, né? Então, é aquele profissional que tem habilidade em determinada área que vai ajudar a desempenhar melhor as funções, né? Então, é a habilidade que ele possui e que ele vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. E atitude é você tomar iniciativa ou antever um problema, né? Assim você toma uma atitude que pode resolver aquele problema ou querer fazer alguma coisa para resolver não só problema, mas outras situações. Então, é importante que esses 3 itens, né? Esses 3, o conhecimento, a habilidade, a atitude, eles têm que estar sempre andando de mãos dadas. Porque um profissional ele só será verdadeiramente competente quando ele dominar o conhecimento, for capaz de aplicar esse conhecimento e obter resultados e ter atitude para fazer o resultado acontecer. Então, esses 3 elementos têm que estar sempre juntos. Como você falou, tem gente que possui mais conhecimento e habilidade e não tem muita atitude. Tem gente que tem atitude, mas não tem conhecimento. Então, eu já vi muitos candidatos, funcionários terem os 3 ou terem 2 ou um deles. Então, é importante, como eu falei, aquele autoconhecimento, né? Para você saber o que você precisa. Nossa, preciso desenvolver mais o meu conhecimento. Não, eu preciso desenvolver mais a minha habilidade ou a minha atitude, que geralmente o que eu vejo mais assim nos funcionários, nos candidatos, é desenvolver a atitude. Então, assim, é aquela pessoa que às vezes, como nós dissemos, ele tem conhecimento, ele tem habilidade, mas ele fica acomodado onde ele está, por exemplo, no emprego dos sonhos dele. Poxa, já estou aqui, já estou no meu emprego dos sonhos, estou ganhando o salário alto, tal, vou fazer só o que está na minha, entre aspas, descrição de cargos. O resto, deixa para depois. Então, ele não tem atitude para mostrar para o seu
gestor, olha, aqui tem um problema X, não, deixa comigo que eu vou tentar resolver esse problema, né? Pegar atitude, né? Deixa comigo, eu vou tentar resolver esse problema. Apareceu alguma coisa diferente lá na empresa, por exemplo, exemplo da pandemia agora, né? Eu acho que o pessoal de TI ficou muito, muito louco com essa parte, né? Com certeza, porque eles tiveram TI, que meu Deus, pirou. Eles tiveram que ter muita atitude para desenvolver um monte de coisa para resolver os problemas da empresa, né? Então, eu tenho certeza que muita gente que está na área de TI, se não teve atitude, está com o emprego bem à risca, viu? Com certeza. Porque essa foi a época que mais foi solicitado da equipe de TI para desenvolver, resolver os chamados dos clientes internos, né? Até mesmo, eu não consigo logar no Zoom, não está funcionando isso, não está funcionando aquilo. Como que a gente vai fazer para, por exemplo, colocar todo mundo no mesmo sistema? Como que eu vou ter acesso ao sistema da empresa? Então, a atitude nessa época, principalmente de pandemia e pós-pandemia, vai ser a questão chave. Com certeza, com certeza. E, que nem, por exemplo, quando eu comecei com o Rivas Institute, qual que era minha vontade, meu sonho? Ajudar pessoas, transformar a vida das pessoas, transformar empresas, conseguir melhores resultados. Aí, qual que foi a minha atitude? Correr atrás de conhecimento. Né? Que eu tinha o conhecimento da gestão de projetos, da faculdade, de alguns livros, mas eu comecei a comprar cursos, frequentar cursos, fiz cursos presenciais e estou cada dia mais aprendendo, cada dia mais comprando livros, né? E nunca quero parar. Por quê? Porque o conhecimento, quando ele estagna, você começa a morrer aos poucos, né? O conhecimento, quando ele morre, ele vai te matando aos poucos. E eu dei aula durante 10 anos de um software 3D, que é onde eu via muito disso. Né? Tinha um carinha que voava, o conhecimento dele de projetos era pouco, mas no software ele tinha uma atitude, ele ia para cima. Então, tinha um outro que já tinha um conhecimento, mas ele não tinha tanta habilidade no software, mas o conhecimento ele tinha. Já tinha o outro que ele tinha muita habilidade, mas ele não mostrava essa habilidade, porque ele era tímido, né? Ele não ensinava o colega do lado, era para ele, né? Então, é complicado. Eu sei que não é um ambiente muito complicado de se lidar, principalmente como gestor, né? Quando você atua como gestor, você tem que conhecer a sua equipe, né? Eu falo muito isso na minha palestra de Gestão 4.0, né? Que se Deus quiser, já estou fechando uma parceria para a gente fazer um episódio de podcast de Gestão 4.0, vai ficar bem legal, né? Por quê? Porque o mundo 4.0, né, exige habilidades, competências, se desenvolver. Então, Fran, na sua visão, para hoje me desenvolver, para me tornar um profissional preparado para essa era 4.0, o que é preciso? Resumidamente, o que eu preciso? Né? Eu quero alguns tópicos que você possa pôr para o povo gravar na mente, ó. Eu preciso disso. Aí quem quiser pode até anotar. É importante anotar. Você está ouvindo ou escutar novamente, né? Que é um podcast, você pode escutar quantas vezes você quiser. Então a Fran agora vai lançar dicas especiais. Vamos lá, Fran. Sim, eu vou falar para vocês 9 habilidades e competências que serão exigidas do profissional 4.0. Primeira, anota aí. Adaptação e flexibilidade. Então, já estamos vendo isso, né, aqui na pandemia e após pandemia. Quem se adaptou, quem teve essa flexibilidade para trabalhar de home office, para sair da casinha, vamos dizer assim, né, da casinha, da caixinha, teve maiores, entre aspas, vamos dizer assim, benefícios, vamos dizer benefícios mentais, porque eu acho que isso daí é muito importante, não ficou assim, nossa, amanhã não vou no escritório, mas minhas coisas estão tudo lá, o que eu vou fazer agora, né? Não, aquele que foi lá, pegou o notebook, levou para casa, já adaptou o canto dele ali para fazer o seu trabalho, já teve a flexibilidade para tentar, quem tem filhos em casa, esposa, vamos
vamos fazer aqui, vamos flexibilizar o horário, de manhã você fica com as crianças, horário X, horário à tarde eu fico, vamos tentar fazer essa flexibilidade aí para que dê tudo certo, para que a gente possa continuar trabalhando, vamos dizer assim. Resolução de problemas, né, como já dissemos ali nas habilidades, né, tem que ter atitude para resolver os problemas. O terceiro, competência de dados. O que é isso, né? Responsável por avaliar estatísticas para coletar informações úteis que guiarão a tomada de decisões. Eu vejo muito, vou dar o exemplo da área de recursos humanos. Então, a área de recursos humanos, as pessoas, mais, vamos dizer assim, no passado, pensam, para ser recursos humanos, não preciso saber de contabilidade, não preciso saber de matemática, eu só vou lidar com pessoas só. Eu só vou estar ali, né, para ouvir as pessoas, para falar com as pessoas, e não é bem isso mais. A pessoa de recursos humanos tem que ter competência de dados, porque ela tem que gerar informações, e essas informações são estratégicas para a empresa. Por exemplo, indicadores de recursos humanos. Então, indicadores, por exemplo, de turnover, de absenteísmo, de custos, quanto que a gente está gastando com assistência médica, quanto que está a sinistralidade da assistência médica, o que a gente pode fazer para mudar. Então, tudo isso a gente tem que avaliar dados e mostrar depois para os nossos diretores, para eles tomarem as decisões. Olha, a gente vai ter que... tá muito alto esse turnover aqui na empresa. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, tudo isso vai guiar a tomada de decisões. Então, é muito importante hoje ter a competência de dados, que nós chamamos. Ter uma boa comunicação. O quinto, inteligência emocional. Isso também é fundamental no mundo que a gente vive hoje, principalmente no mundo eu vou dizer assim, de diversidade de opiniões, de muitas coisas que a gente tem que lidar de diferente. Então, se você hoje não tem uma inteligência emocional, eu vou falar claramente, você pira na batatinha. Então, tem que ter essa inteligência emocional para suportar tudo isso. Inteligência emocional é um negócio muito, muito complicado, né? Porque eu mesmo, né, digo por experiência própria, eu tenho aprendido muito com a inteligência emocional. Exemplo do trânsito, eu era muito nervoso no trânsito, eu xingava, eu brigava. Hoje em dia, eu fecho o meu vidro, xingo dentro do meu carro, né? Então, eu costumo... Por quê? Eu fui aprendendo ao quê? Poxa, se controla, né? Tenha a serenidade. É difícil? Nossa, demais. Digo por experiência própria. Mas também digo que é possível. Hoje eu sou uma pessoa muito mais calma, penso 10 vezes antes de fazer algo que possa machucar alguém, que possa destratar alguém, né? Hoje, com a visão de gestor, eu tenho toda essa parte de, poxa, como é que essa empatia, né? A inteligência emocional, você tem que ter empatia de como que a pessoa vai se sentir se você esmagar ela na frente de todo mundo. Então, esse controle emocional é muito importante, né? Eu acho que um dos pilares muito fortes. A inteligência emocional nada mais é controlar as suas emoções, saber colocar essas emoções nos momentos certos, né? E, como você disse, a empatia. Colocar-se no lugar do outro aí, poxa, não gostaria de receber o que eu estou fazendo com essa pessoa, né? Então, empatia hoje está dentro também aí da inteligência emocional. Sexto, habilidades em tecnologia, como dissemos aí, o que aprendemos agora em 2020, antecipamos, vamos dizer assim, 10 anos, cada vez vai vir mais e mais e mais tecnologia. O exemplo, de novo, na área de recursos humanos, a tecnologia. Hoje se pede muito essa competência de dados com habilidades em tecnologia. Por exemplo, hoje está sendo exigido para muitos profissionais de recursos humanos, você tem o Power BI, a análise de dados, business artificial, a inteligência artificial, tudo isso é voltado para a tecnologia. Então, se você não souber, entre aspas, como fazer isso, você vai ficando para trás, né? E até mesmo na área de recursos humanos, habilidades em tecnologias, habilidades na área de recrutamento e seleção, porque hoje você tem que
vamos dizer assim, programar a inteligência artificial a hora que você vai fazer o filtro para você fazer um recrutamento e seleção. Então, a tecnologia já está há muito tempo e agora mais ainda na parte de recrutamento e seleção ali. Então, você tem que ter essa habilidade também. Pensamento crítico sempre, esse é o nosso 7º. Tá ali pensando, analisando criticamente todas as situações. O 8º, criatividade, que hoje você precisa ter muita criatividade para tentar resolver os problemas de menor tempo possível, menos custo possível. Então, a criatividade hoje está sendo muito exigida. Eu falo que o brasileiro já é muito criativo, né? Agora só precisa colocar focado naquilo que realmente precisa, né? Na sua área de trabalho ali tudo. Sim. Porque a criatividade brasileira, principalmente em sátiras, a gente vê muito aí, né? A gente faz brincadeira com tudo. Então, tem que ser estudado pela NASA. Tem que analisar essa criatividade para o lugar certo também. Com liderança certeza. E colaboração é o nosso último aí, os 9 assim, habilidades e competências que a gente precisa para ser um profissional da era 4.0. Então, se você hoje fazer aquela o autoconhecimento e verificar que você, nossa, preciso ter maior adaptação e flexibilidade, eu ver, nossa, eu sou muito inflexível para tudo, como fala, mudou, eu estou reclamando porque mudou, né? É aquela que a gente brinca lá, a famosa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Então, ter essas habilidades aí para nos adaptar, a flexibilidade. Então, todos esses 9 habilidades e competências são muito importantes a gente estar desenvolvendo. Muito bom. Anotaram, pessoal? Olha, isso é ouro, né? Isso aí é difícil a faculdade que te ensina, isso é experiência, isso é vivência, tá? O intuito desse bate-papo não é que nós somos melhores que ninguém, e sim trazer um pouco do nosso conhecimento para vocês, né? E essa autoanálise, poxa, por exemplo, um exemplo 4 aqui, boa comunicação é essencial hoje em dia. Ah, mas eu sou tímido. Gente, para timidez tem cursos de oratória, tem, sei lá, vai num psicólogo, né? Tenta mudar isso aí. E no meu canal do Ribas Institute no YouTube tem um vídeo sobre timidez também. Eu dou algumas dicas para você vencer a timidez, falar com o espelho. Ah, falar com o espelho é coisa de louco. Não, não é coisa de louco. Funcionou. Quando eu tive que apresentar meu TCC, eu era muito tímido. Melhorei, né? E estou melhorando cada dia mais, né? Então, gente, 9 competências e habilidades de ouro. Então anotem. Porém, chegamos num ponto que não adianta você ser o cara, a mulher. Tenho conhecimento, eu tenho habilidade, eu tenho atitude. Olha o currículo da pessoa. Meu Deus do céu. Parece aquele currículo que foi feito no papel de pão. Nada contra o currículo de papel de pão, mas pelo amor de Deus, gente. Um bom currículo é a sua vitrine para a empresa, gente. Pelo amor de Deus. Não adianta você ter conhecimento, habilidade e atitude se não tem um bom currículo. Porque ela é a ferramenta vital para a venda do seu profissional. Hoje em dia, Fran, o que seria um bom currículo? Você tem alguma dica especial para os nossos ouvintes? Porque os nossos ouvintes, né, muitas vezes tem um currículo dele, acha que é maravilhoso, o currículo tem foto, tem fita de LED, é colorido, tudo, e muitas vezes não é isso, né? Então, fala um pouco das dicas aí sobre currículo para esse povo aí. Vou falar, e esse assunto gera bastante conversa, e por isso que eu falei no início que talvez mais à frente tenha outro podcast, porque isso dá muita conversa. Bom, eu vou falar para vocês aqui alguns tópicos que vocês devem, que um currículo deve conter, tá? Então, primeiramente lá, seu nome bonitinho, lá em cima. Depois a gente fala assim que tem que ter os dados básicos. O que são os dados básicos ali no currículo? Como eu falei, o nome completo,
o endereço. Hoje o endereço não precisa mais colocar, moro na rua João da Silva. Você pode colocar somente ali o bairro, por exemplo, o bairro Mangal, cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. Por quê? Isso a gente está agora começando a proteger as nossas informações também. No mundo que a gente vive hoje, que a gente não sabe, vamos dizer assim, aonde o nosso currículo vai parar, então é importante a gente proteger algumas informações, tá? Telefone de contato, né? Então, ali não esquecer de colocar o DDD, o telefone, o e-mail. Hoje, quem não tiver um e-mail, é complicado fazer recrutamento e seleção sem e-mail, viu, gente? A gente usa hoje muito o e-mail, agora o WhatsApp é uma ferramenta muito importante para o recrutamento e seleção. Então, ali, nome, endereço, como eu falei, simplificado, telefone, e-mail. A idade você pode ou não colocar. Então, hoje não é fator, assim discriminatório por início do processo. Hoje a gente também está com a nova lei de proteção de dados, que você pode informar ou não a sua idade, a sua data de nascimento, tá? Importante hoje você colocar no currículo ali embaixo, depois desses dados, o hiperlink do seu LinkedIn. Então, hoje, quem está procurando emprego e não tem LinkedIn, está perdendo tempo. Poderia ter sido encontrado há muito tempo. Então, faz um LinkedIn ali e coloca o seu hiperlink do LinkedIn para que a pessoa do recrutamento possa buscar mais informações sobre você ali na rede, tá? Então, nada de colocar RG e CPF no currículo. Como eu falei, cada vez mais a gente precisa proteger as nossas informações pessoais, porque hoje tem aí golpes, pega o seu número do seu RG, sua data de nascimento, algumas coisas que são básicas e vão fazer coisas que não devem, né? Então, no primeiro nome, esses dados básicos. Abaixo, objetivo. O que é objetivo? Objetivo é a vaga para a qual você está procurando. Então, exemplo, eu sou analista de qualidade. Então, vou colocar objetivo, analista de qualidade, / inspetor de qualidade, que é isso que está dentro da minha área. Então, é importante você colocar a área que você quer atuar. Objetivo, área de engenharia, área comercial, área de marketing, área de recursos humanos. Então, se você tem, assim, generalista um pouco nessa área, você não vai colocar só a função específica ali, ó, como analista de qualidade, inspetor de qualidade. Você está procurando dentro da área comercial, dentro da área de marketing. Então, é importante você colocar o objetivo. Abaixo disso, você vai colocar o resumo das suas qualificações. Eu tenho experiência em... Vou colocar meu exemplo aqui. Tenho experiência na área de recrutamento e seleção, em folha de pagamento, em treinamento e desenvolvimento, indicadores. Então, vou colocar ali palavras-chave para que quando a recrutadora for procurar o seu currículo e também quando, como eu falei da inteligência artificial, que hoje já está fazendo toda a triagem do recrutamento e seleção, ele vai buscar por palavras-chave. Então, ali, quando eu falei que vou ajustar o sistema para ele procurar para mim os candidatos, eu vou colocar as palavras-chave. Então, ali eu vou buscar, por exemplo, engenharia elétrica, que tenha, que saiba mexer com SolidWorks, que tenha, leitura e interpretação de desenho, por exemplo. Então, nesse resumo de qualificações, eu vou jogar todas as minhas competências e habilidades, mas procurar colocá-las de palavras-chave. Não colocar texto muito longo, porque daí já dificulta a hora da triagem, fala assim, da inteligência artificial. A não ser que você vai mandar seu currículo diretamente para a empresa ou para, pedir uma indicação, eu vou mandar um currículo, aí você pode ter um currículo com, vamos dizer assim, um texto um pouco maior, explicando um pouco mais. Mas hoje, devido à inteligência artificial, você tem que ter essas palavras-chave no seu currículo. E isso é importante também, depois você ter essas palavras-chave no seu LinkedIn também, tá? Então, como fazer um LinkedIn? O seu nome, as palavras-chave ali sobre você,
Depois você entra com as experiências profissionais mais detalhadamente, tá? Então, isso daí é uma outra conversa sobre LinkedIn, tá? Vamos fazer aqui do currículo por enquanto. Depois, abaixo disso, eu vou colocar uma experiência profissional, o nome da empresa que eu trabalhei, a função que eu exerci, a data de início e a data de término completa. Tem gente que coloca assim, nome da empresa, líder, função, ajudante, período, 1 ano. 1 ano quando que foi isso? É complicado, é 1 ano, tá? Beleza, e aí? Tá. Que ano foi isso? Quando que você esteve lá? Então é muito importante complicado. Você colocar a data de entrada e saída completa. A 20 de janeiro de 2020 e sair no dia 30 de agosto de 2020. Então, colocar tudo certinho ali. Então, assim, se você já colocou no resumo das suas qualificações o que você tem habilidades, você não precisa repetir na experiência profissional ali o que você fazia. Então, é só colocar o nome das empresas que você trabalhou e o nome da empresa, a função e a data de início e término completo. Eu trabalhei também, fiz bicos, trabalhei sem registro. Devo colocar isso também no currículo? Sim, coloca. Por exemplo, trabalhei como vendedor autônomo, né? Então, coloca lá, vendedor autônomo, do período X ao período Y. Eu fiz bico também, estava precisando trabalhar, eu fiz bico também de pedreiro, fui pintor. Posso colocar isso no currículo? Pode. Como eu falei, isso é sinal de atitude. O recrutador vai falar, nossa, essa pessoa ela não ficou parada, ela está sempre buscando alguma coisa para fazer, para se manter. Então, isso significa atitude, não é desmerecer nada. Coloco vaga temporária também? Coloca também. Por exemplo, trabalhei pela empresa XRH, prestando serviços lá na Flextronics. Então, coloca também que você prestou serviço temporário, né? Coloca entre parênteses ali, temporário. Então, experiência profissional completa ali. Isso completa, se você for uma pessoa mais velha, não precisa colocar, por exemplo, 1985, 1990 e tal. Então, isso que ficou lá no passado, se você trabalhou em várias empresas, você deixa, não precisa colocar no currículo, coloca. Sempre que você vai colocar experiência profissional, você coloca da última e vai descendo, mas não precisa colocar mais que 5 experiência profissional, porque depois o que for do passado não vai agregar muita coisa, porque já mudou-se muita coisa hoje, então não vai agregar. Depois disso, você pode colocar a formação acadêmica, então a formação ali, tem o 2º grau completo, tenho ali o curso técnico, por exemplo, curso técnico de mecânica no Rubens de Faria, formação 2010, por exemplo. Então, você coloca ali completinho o que você tem. Graduada em administração pela Uniso, ano X, daí você coloca também. Cursos também é importante você colocar, por exemplo, cursos de informática, cursos que você venha fazer que são interessantes e relevantes para a área, né? Então, não vou colocar lá, estou procurando um emprego na área de engenharia, e vou colocar lá que fiz corte e costura, que eu fiz culinária. Então, esses que não tem nada a ver com a sua atividade, a área que você está atuando, não precisa colocar, tá? Então, só o que for relevante mesmo para aquela área que você está se candidatando. Idioma também, se você tem outro idioma, por exemplo, vou colocar lá, tenho inglês. Mas, gente, nunca mentir um nível de inglês ou de outra língua que você tenha, porque isso daí depois vai colocar em inglês avançado. É complicado. O inglês não é the books on the table, gente, né? Não é the você books coloca on lá, the table. inglês avançado. Aí chega lá, posso fazer a entrevista em inglês? Pode. A primeira pergunta, Oi, pronto. Já caiu em descrédito. Por quê? Se você mente, a mentira é algo tão complicado, Fran, né, que é bom que você tocou nesse ponto aí, que se você mente com relação ao idioma, quem garante que o seu currículo
é verdadeiro? Você mentiu Exatamente. sobre uma coisa. Mas por causa dessa mentirinha, você mentiu, mas mentiu o nível do inglês. Eu achei que o meu inglês era bom. Faça um teste antes, faça proficiência. Não sei o que você vai fazer, mas ponha o nível real do seu inglês. Por quê? Por causa dessa pequena informação errada, você acaba caindo em descrédito total, muitas vezes com a companhia, né? Isso aí é muito complicado. É muito complicado. Já cheguei a fazer entrevista com pessoas que falaram, meu inglês é avançado. O meu não é avançado ainda, mas a gente, como já está há muito tempo na área de recrutamento e seleção, a gente consegue analisar um pouco mais para ver se a pessoa está falando mesmo a verdade. Daí, teve certa pessoa que falou, meu inglês é avançado, e o meu é um pouquinho mais que intermediário. Daí eu comecei a perguntar algumas coisas que eu tinha conhecimento, e a pessoa pipocou geral. Eu falei, tá avançado mesmo, não sei o quê, né? Não, tô nervosa. Deve ser sempre a desculpa, eu tô nervosa. Mas não é, porque o inglês não era avançado. Porque depois daí, conversando como eu falei, eu não tenho inglês avançado, né, para estar tirando da dúvida, a gente passa na empresa que eu estou falando, a gente tinha um professor que dava aula de inglês e a gente fazia o teste lá com ele. Então, ficava na dúvida, você vai passar com o professor X para fazer o teste do nível do inglês. Aí voltava a informação, não é avançado, no francês, isso daí não é nem intermediário. Então, não adianta mentir. Uma hora você vai ser pego ali, e como o Wagner falou, você vai cair totalmente em descrédito. Então, ali já fica uma situação muito chata. Já dizia o velho ditado, né? A mentira tem pernas curtas. Não adianta. Exatamente. Uma hora vai ser descoberto, né? Se não descobrir, se a recrutadora não conseguir pegar, na primeira vez que você precisar usar o inglês no seu serviço e você pipocar, vai ficar feio, né? Então, para evitar esse constrangimento, né, tente falar a verdade, não só do inglês, a gente está falando do idioma, né? Mas de profissional, né? Você fala, poxa, eu sou um cara desinibido, que eu falo bem, tal. Aí chega a primeira vez que você tem que apresentar um projeto, eu pego aqui totalmente nervoso. Então, isso aí acaba... Não pega bem, gente, não pega bem. Sejam verdadeiros, tem que ser verdadeira, certo? Então, acho que isso que é importante. E eu falo assim, cara, seu currículo como uma propaganda. Você tem, sabe quantos minutos você tem para chamar seu currículo, chamar a atenção do recrutador? 6 segundos. Você, um recrutador experiente, abater o olho no seu currículo, serve, não serve para dar continuidade no processo. Então, você tem 6 segundos para chamar a atenção do recrutador ali, para escolher seu currículo para a primeira triagem. É o tempo de falar, pronto, 6 segundos. Meu Deus, posso falar? Você imagina você perder muito tempo analisando ali currículos. Você, como recrutador, você tem ali seu tempo para fechar as vagas, seu tempo para gerir tudo as atividades que você tem. Imagina você ficar pegando currículo com informação, toda desarrumada. Então, eu falo assim, que o currículo tem que ser uma formatação simples, de ler, como eu falei, transformar os itens lá, sempre as palavras-chave e depois parágrafos ali. Aquele layout que a gente chama hoje de layout moderninho não ajuda a leitura. Cada espaço do seu currículo é importante. Então, aquele que vem ali do lado a foto, depois a pessoa coloca assim embaixo habilidades, e faz assim um layout, por exemplo, vermelho, azul. Aquilo lá deixa o recrutador maluco, porque não é uma coisa simples de ler, a gente perde muito tempo. E como eu falei agora, a gente não vai querer perder tempo no currículo na primeira triagem. Se o seu currículo não estiver de acordo, assim, é uma técnica, né? Não estiver de acordo com essa técnica, eu não vou ler esse currículo, já descarto do lado já. Não quero ler. Então, não coloque foto também no currículo, não coloque logo de empresa. Eu trabalhei na empresa X e tá o logo da empresa lá com o desenho, né? Então, isso daí, principalmente hoje com a inteligência artificial, como eu falei, a hora que você vai passar lá na triagem do sistema,
ele não vai ler a empresa que você trabalhou. Então, se eu coloquei lá como filtro ter trabalhado na empresa X, você já perdeu, porque ele não vai ler aquilo lá. Ele vai ler as palavras, ele não vai ler foto, não vai ler desenho, logo, não vai ler nada disso. É uma dica importante isso daí. Não o povo, ele acaba perfumando tanto o currículo, né, Fran? E eles esquecem que o quê? Hoje, gente, qualquer candidatura aí para vagas mais simples, até vagas mais complexas, é 200, 300, 500, 1000 candidaturas. Como é que, se o RH, o recrutador, ficar lendo currículo por currículo, vai demorar 3 anos. Né? Ele tem que bater o olho. Ah, beleza, eu quero um engenheiro. Ah, esse aqui é comprador. Não, isso não serve. Ah, esse aqui é da qualidade. Tem engenharia, pode ser. Entendeu? É esses 6 segundos que é importante. Agora, seu currículo é todo cheio de flor, cheio de símbolo, cheio de foto, a foto bonita, né? Que muitas vezes a gente sabe, principalmente por redes sociais, que é muita fake news por aí, né? O cara coloca a fotinha ali de 10 anos atrás, quando chega tá só a capa da gaita. Então, toma cuidado com isso, pessoal, né? É complicado. Como eu falei, as grandes empresas hoje usam toda a inteligência artificial para fazer o filtro dos primeiros currículos ali. Então, imagina, você recebe ali, candidata-se para uma vaga, uma grande empresa que tem um sistema que faz a gestão a triagem dos currículos. Então, chega ali 1000 currículos. Então, esses 1000 vai estar programado lá com as palavras-chave, como eu falei. Então, se você colocar coisinha lá, não vai ler. Depois aí vai descendo, vai fazendo afunilamento, né, que a gente chama dos currículos. Então, ali você já perdeu a chance. Você tem um bom conhecimento, habilidade e atitude, mas seu currículo não está servindo. A não ser que você trabalhe numa área mais específica, por exemplo, de marketing, e que você vai enviar esse currículo diretamente para a empresa recrutadora ali. Porque às vezes eles pedem uma coisa diferenciada, porque marketing é criatividade e tal. Mas fora isso, não. Então, se for enviar por e-mail também, olha, dica muito importante, facilite a identificação do seu currículo para o recrutador. Porque você imagine quantos currículos um recrutador recebe por dia. 1000, 2000. Eu cheguei na última empresa que eu estava a divulgar uma vaga que eu tinha, eu recebi mais de 2000 currículos. E lá era uma empresa pequena que não tinha sistema de inteligência artificial. Imagina ter que abrir todos os currículos para saber o que era. Então, você tem que mandar o currículo assim. Currículo, pode colocar CV, Francine Cardoso, vaga, por exemplo, foi anunciada uma vaga lá de coordenadora de RH. Então, vou colocar CV, Francine Cardoso, tracinho, coordenadora de RH. Né? No seu currículo que você vai enviar no Word ou PDF. Já lá em cima, no e-mail que você vai colocar lá, o endereço que você vai mandar e depois lá o assunto, você vai colocar lá, vaga para engenheiro mecânico, por exemplo, você viu lá, vaga engenheiro mecânico. Ou às vezes tem empresas que colocam um código. Daí elas pedem, por favor, enviar o currículo através do código da sigla tal. Então, coloca o que estão pedindo, porque assim o recrutador vai identificar que esse seu currículo é para concorrer daquela vaga. Ou você vai mandar aleatório para a empresa que não tem vaga ainda, você vai colocar vaga ajudante de produção, porque daí a selecionadora ela vai ter lá no e-mail dela, ou no computador, as caixinhas que ela vai salvar aquele currículo. Então, ó, vou salvar aqui o que é ajudante de produção, vou salvar aqui o que é analista, o que é engenheiro, o que é tal. Porque daí, se você manda sem identificação nenhuma, você acha que diante de 2.000 e-mails que eu tenho para ler, eu vou perder tempo para ver aquele que está sem identificação? Não vou, eu vou direto na fonte ali, olha, eu estou procurando um ajudante, eu vou lá nos que tem lá escrito ajudante de produção. Então, isso é muito importante facilitar aí para recrutador e para você ser descoberto também, né? Porque às vezes você manda o currículo e fala, nossa, eu mando tanto currículo, tanto, e nunca sou chamado para vaga nenhuma. Mas será que você está fazendo o seu currículo certo? Está mandando da forma certa? Então, para você pensar nisso também, tá? E como eu falei, não coloque foto, não coloque logo, e tenha no seu currículo as palavras-chave, porque é através disso que vai ser a primeira triagem, tá? Faça a revisão do seu currículo, 2 vezes, porque erros de português não são tolerados.
nos Meu currículos. Deus, isso é complicado. Você recebe ali o currículo, já está escrito tudo errado. Nossa. Aí você fica imaginando, infelizmente, ser humano é assim, você fica imaginando, nossa, se para escrever ele escreve isso, imagina como é para trabalhar. É o preconceito que a gente já tem, é do ser humano. Então faça a revisão. Nós não somos professores de português, mas eu já encontrei erros gritantes, Fran. Erros gritantes, por exemplo, isso até de clientes, sabe? O cara passa o e-mail para mim, ó, mas o piso não vai ser concretado com cimento, com S. Nossa. Cimento com S, gente. Serviço com C. Meu, pelo amor de Deus, leia o e-mail, se tem dúvida. Poxa, qualquer Word do mundo vai riscar uma palavra gritante. Ele vai te dar, presta atenção no Word, pelo amor de Deus. Né? O Word ou qualquer outro aplicativo, né? Eles falam, né? Leitor ortográfico, né? Meu Deus. Aquele título ali, experiência profissional. Experiência, o profissional com C cedilha, profissional. Nossa senhora. Coisas assim que você não tem como. Por mais humilde que seja a pessoa. Exato. A gente tem os recursos da tecnologia. Olha, eu não sei fazer meu currículo, pede para o filho, pede para o primo, pede para a vizinha. Para a vizinha, me ajuda a fazer o currículo. Você que entende de informática, que sabe escrever melhor do que eu, olha, me ajuda a fazer a revisão desse currículo. Peça ajuda. Exato. É o primeiro ponto, é a comunicação, né, Fran? Poxa, eu sou humilde, que nem meu pai. Meu pai estudou até a 4ª série, né? Graças a Deus, hoje meu pai tem a vida plena dele, porque ele lutou muito, trabalhou muito. Mas, tem coisa que ele pega e fala, filho, eu queria pôr uma plaquinha no bar. Eu fiz isso aqui. Mas, filho, pelo amor de Deus, vê se tá certo para mim. Muitas vezes tá errado, porque ele não sabe escrever. Ele não sabe. Sim. Se eu faço um negócio daquele, coloco lá, eu vou estar denegrindo a imagem do meu pai. Então ele pede ajuda para mim. Você tem que pedir ajuda para os outros. Sim, a gente não está falando de humildade, a gente não está falando de quem estudou, quem não estudou. Ah, poxa, esse podcast é só para quem estudou. Não, é para você que quer se dar bem. E uma das dicas é o português, gente. É o mínimo que a gente precisa. Ah, não falo inglês, mas o português você fala. Então, né, presta um pouco de atenção, né? Eu imagino que para profissionais de RH deve ser muito difícil quando pega isso, não? Sim, é complicado. É porque, como eu falei, já fica aquele preconceito na cabeça, né? Por mais que a gente não queira, vamos dizer assim, infelizmente é do ser humano. A gente fica, nossa, se ele já escreveu assim, imagina que ele vai fazer aquele trabalho. Nossa, como que será que ele é? Não prestou atenção que está errado. Então, a gente fica imaginando mil coisas. E também outra dica também valiosa, acho que assim, quando você pode customizar o seu currículo para a vaga que você queira concorrer e que tem uma descrição de cargo. Então, por exemplo, eu vi uma vaga que ela pede na descrição de cargo X, Y, Z, e eu tenho isso, não vale mentir, gente, de novo aqui, não, mentira tem perna curta. Ah, mas eu tenho exatamente o que a empresa precisa. Então, eu vou lá, vou customizar meu currículo com aquelas palavras-chave que a empresa está pedindo. E isso facilita o filtro, né, como eu falei, da inteligência artificial. E também, se for diretamente para a pessoa que não tem sistema, ela já vai pegar o currículo, nossa, está de acordo com a minha descrição de cargos, ele tem isso, isso, isso. Então, facilita bastante e aumenta as chances suas de estar sendo chamado para fazer uma entrevista. Mas, como reforçando de novo, não vale mentir, tem que ser o que você tem mesmo de experiência, validado ali com aquela descrição de cargo, né? Porque depois, também, se for chamado para fazer entrevista, a recrutadora vai perguntar, olha, e sobre isso? Aí você vai começar a gaguejar? Ah, mas sobre isso? Eu tenho mais ou menos. Então não vale, gente. Ali você já perdeu a oportunidade a sua credibilidade também com a recrutadora, tá? Então, é importante customizar aí, mas dizendo a verdade, tá? Fala aí, pessoal, estão gostando do que estão ouvindo? Pois é. Esse nosso episódio 3 gerou conteúdo para 2 partes. Aqui se encerra a parte A. A parte B está logo na sequência. Não perca mais dicas valiosíssimas da nossa querida Fran. Mundo 4.0, o seu podcast. Acompanhe a parte B logo na sequência.